Oi, crianças, tudo bem com vocês? A Pro vai gravar essa aula para vocês dessa liçãozinha aqui, ó, do livro Emaile Escrever. Lá tá na página 174. Professora, pausa o vídeo, corre lá, pega o livro, tá bom? Que a professora espera. Dá uma pausada. Pegou o livro? Então vamos lá. Na página 174 a gente tem um texto, que é a foto deste animal aqui. E o título do texto é Animais Desaparecidos. Se você ler o texto, o nome do título, Animais Desaparecidos, a professora volta lá na página 173 e pergunta: do que você acha que esse texto vai falar? Só pelo título, do que você acha que esse texto vai falar? Agora a professora vai ler o texto para ver se você acertou, tá bom? O jornal O Curiosinho, o Jornal das Crianças, ano edição 1, São Paulo, Animais Desaparecidos. Esse texto foi divulgado em Ciências da Redação no dia 23/10/2019, às 13h44. Toda vez que é uma notícia de jornal, tem que ter a data, tem que ter o horário. Por quê? Porque as coisas mudam, o mundo muda muito rápido. Ele fala, mas eu vi no jornal, mas você viu que dia? Então, mas depois desse dia a notícia mudou. Descobriram que não era bem assim, então por isso que é preciso, quando for notícia de jornal, ter a data, tá bom? Eu vou ler, tá? Animais desaparecidos. Não sei se coloca aqui para ficar melhor a leitura para vocês. Os animais estão desaparecendo. Até o ano de 2014, cerca de 60% de animais e plantas de diferentes espécies desapareceram do planeta, segundo informações do relatório Planeta Vivo de 2018. No país como o Brasil, onde o clima é tropical, esse número sobe para 89%. O peixe-boi, que é o peixe-boi marinho, por exemplo, é um dos animais mais ameaçados de extinção nos litorais do Nordeste. Professor, o que é extinção? Extinção é de desaparecer. Na Mata Atlântica, 785 espécies de animais estão correndo perigo, pois a área está sendo desmatada e os animais ficam sem abrigo e sem alimentos. Outros fatores que oferecem risco à vida dos animais são as queimadas e as poluições. Um caso recente foi o vazamento de petróleo na região litorânea do Nordeste do país. O petróleo afeta a vida marinha, como, por exemplo, as algas, que são muito importantes para a cadeia alimentar, prejudicando a digestão dos animais, entre eles o peixe-boi marinho, as tartarugas e os golfinhos. Foi um acidente que aconteceu ano passado, não sei se vocês se lembram, o navio vazou bastante petróleo, foi para vários estados do Nordeste. Muitos animais correm risco de desaparecer. Seria como se nunca estivessem habitado o planeta Terra. Os animais que poderiam desaparecer do planeta Terra são arara azul. Acho que a professora já deixou aqui uma notícia, né? Que a gente conseguiu reverter um pouquinho no quadro da arara azul. Lobo-guará. Como assim reverter, professora? Conseguiram criar novas aranhas azuis, protegeram, né, as que nasceram. E aí agora tem um pouquinho, bastante, mas ela ia sumir se não tivessem cuidado. Porque os caçadores estavam matando, pegando para vendê-la. O lobo-guará, o rinoceronte branco do norte, tigre chinês, tatu-bola, entre outros. E você? O que pode fazer para ajudar? Então, esse texto do jornal vem trazendo pra gente a notícia que alguns animais estão desaparecendo por conta do homem não saber cuidar da floresta, né? O navio lá cheio de petróleo, o aquecimento global, aí faz as águas ficarem quentes, os animaizinhos morrem, as queimadas dematadas, os desmatamentos e também os caçadores, tem muitos caçadores de animais silvestres. E aí, você voltando à página de número 173, vai ter a pergunta: os animais estão desaparecendo? Já ouviram alguma notícia ou informação sobre este assunto? A professora acabou de ler essa notícia. Você já tinha ouvido antes sobre? Eu lembro que a professora deixou alguma coisa aqui sobre... foi até arara azul mesmo. O número de animais que estão desaparecendo por ter aumentado desde que o texto foi escrito. Por quê? Estão aumentando desde que o texto foi escrito. Por quê? Ontem mesmo saiu que
aumentou muito o número de desmatamento no Brasil, de 2018 para cá, aumentou muito, muito mesmo. Principalmente lá na Amazônia. Aí como desmata, mata, para onde os animais vão? Se a mata é a casa deles, né? Eles acabam morrendo de fome. De acordo com o texto, na Mata Atlântica, 785 espécies de animais estão correndo perigo. Por quê? O texto fala, né? Por que eles estão correndo perigo. Aí, professora, você falou, mas eu não lembrei. Pega o texto e dá uma leitura de novo no texto, tá bom? E localiza a informação. Quais são as outras ações humanas que contribuem para a extinção dos animais? Segundo o texto, no texto aqui mostra, né? Várias ações humanas. A professora falou agora no início. Quais são essas ações humanas, né? O desmatamento, o não cuidado, né, igual teve vazamento de petróleo, as queimadas, caças. O vazamento do petróleo que ocorreu recentemente na região nordeste do nosso país, está prejudicando a vida marinha. Quais são os animais que estão sofrendo com essa ação? Aí você vai voltar aqui no texto, tem o nome dos animais. Professor, eu vou colocar arara azul? Não, arara azul não é um animal marinho. Animais marinhos são aqueles que vivem no mar, tá bom? E aí, professora, para eu responder essas perguntas no caderno? Não, você volta lá, pesquisa, é para conhecimento. Conhecimento a gente guarda aqui, tá bom? Qual o assunto principal do texto? Como eu descubro qual é o assunto principal do texto? Geralmente eu presto atenção no título do texto, do que ele está falando. Então, qual é o assunto principal do texto? O desaparecimento dos animais. E aí, o que você achou do texto? Aí você escreve para Pro lá no comentário. Lá no Class 1 tem a parte do comentário. Do que você achou do texto? Esse vídeo vai estar lá. Aí você coloca, tá? E o que poderia ser feito para evitar a extinção dos animais? Também coloca lá. Né? Ou se você quiser anotar no seu caderno e depois tirar foto e colocar lá. Concorda que os animais estão desaparecendo ou tem uma opinião diferente sobre esse assunto? De repente você fala, não, professora, eu não acho que os animais estão desaparecendo. Aí então quer dizer, você tem uma outra opinião diferente, mas é igual você falou, eu não acho. Quando a gente pensa em dar uma opinião, a gente tem que saber justificar a opinião. Como assim justificar, professora? Eu quero justificar o porquê que eu tô falando aquilo. Professora, eu não acho que os animais estão desaparecendo, porque eu sempre vejo animais por aí, né? Eu vejo animal, eu vou no zoológico, então eu não acho que eles estejam desaparecendo. Aí a outra pessoa com quem que você vai estar falando vai falar assim, não, talvez você veja animais só nesses locais, mas os animais também vivem em outros locais e eles estão sumindo, tá bom? Essa é a nossa aula de hoje. É uma leitura colaborativa, a professora leu. Agora vocês leem também, voltem no texto, leiam também com calma. Lembrando que a gente só aprende a ler lendo. Leiam no texto e depois lá no Classroom escreve o que você achou do texto, tá bom? Essa é a nossa aula de português de hoje. Tchau!